Aleluia. Sim, Jesus, nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos a Ti, nós damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, tudo, Pai, pertence e o Senhor é o único merecedor. Pai, estamos reunidos aqui nesta tarde, nesse final de dia, comecinho desta noite, Pai, para celebrar e adorar ao Senhor, para exaltar o nome daquele que reina e governa sobre todas as coisas, aquele que um dia decidiu amar a humanidade de tal forma que se doou para que nós pudéssemos acessar a presença e a vida de Deus em nossas vidas. Pai, obrigado porque Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho, e esse novo e vivo caminho foi preparado através da cruz do Calvário. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, Pai. Te agradecemos por esse amor infinito que o Senhor ministra sobre nós. E Te exaltamos e Te agradecemos completamente com as nossas vidas, com tudo que temos, com tudo que somos. E agora, neste momento, eu Te peço, Espírito Santo, nos ajude, que a Tua presença e o Teu poder neste lugar façam com que nossos ouvidos estejam atentos, com que os nossos ouvidos estejam preparados para ouvir a Tua palavra e a mensagem da Sua palavra, para que o nosso coração seja fortalecido e cheio da Tua presença, para que nós sejamos estruturados pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quero cumprimentar você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Antes de você se assentar, eu quero convidar você a cumprimentar alguém que está aí do seu lado, a dar um abraço talvez, ou estender a sua mão, dar um sorriso para essa pessoa. Não sente sem cumprimentar alguém, e não vale cumprimentar só a esposa, o filho, a filha. Cumprimente alguém que está aí ao seu redor, dê um sorriso para essa pessoa, dê um abraço nela se for possível. Fique à vontade. Aleluia. Antes de eu ler um texto aqui, eu quero reforçar, na verdade não reforçar, quero fazer um aviso e comentar duas coisas aqui. Primeiro, no próximo final de semana, no sábado, dia 22, nós estamos convocando todos os membros da Comunhão Cristã Aba aqui de Maringá. Ivo, quem que pode vir nessa convocação? Quem está sendo convocado? Quem é membro da igreja? Como eu sei se eu sou ou não sou um membro? Se você participa regularmente de um grupo familiar, você é membro da Comunhão Cristã Aba. Então, você está convocado para quê? Nós teremos a Assembleia Geral Ordinária da igreja. Nós fazemos essa reunião obrigatoriamente, uma vez por ano, sempre no primeiro trimestre do ano. E neste momento nós prestamos contas de tudo aquilo que foi usado de recursos no ano anterior. Então, nós temos um movimento financeiro a ser aprovado pela Assembleia, que são os membros da igreja. E isso vai ser feito, então, no próximo sábado, dia 22, às 9h30 da manhã, aqui na igreja. Também vamos deliberar sobre a constituição da diretoria executiva para o próximo mandato, ou o próximo ano, e alguns outros assuntos administrativos. Eu sei que é uma atividade pura e simplesmente administrativa, mas ela é obrigatória para que nós mantenhamos todas as coisas regulares diante da lei, da questão legal, da lei, dos aspectos legais. Então, você está convidado a fazer parte, está convocado, na verdade, a fazer parte deste momento. Eu quero dar um segundo aviso aqui, nós não comentamos, mas 2 domingos por mês, um domingo sim, um domingo não. Então, no caso, hoje está acontecendo o culto infantil. Por isso você viu poucas crianças ou não viu crianças aqui. Nós temos aí mais ou menos 12 a 15 crianças que estão aqui no barracão ao lado, conduzidos ali por mais um grupo grande de irmãos que estão ali cuidando deles, e eles estão fazendo um culto como o nosso aqui, com louvor, com dízimos, com todos os elementos do culto, porém dentro da idade, dentro de uma capacidade ali que eles conseguem entender, interagir e participar. Ao final do período de celebração, que é um período curto, eles têm a aula da Escola Bíblica Infantil. Então, por isso que você não viu as crianças, e nós começamos isso esse mês, e vamos manter assim todos os meses, um domingo sim, um domingo não. E por último, um aviso, que esse é um reforço de aviso mesmo, que passou aqui no telão. Eu gostaria muito de reforçar com você que você viesse participar do Fatemi Word na terça e na quarta-feira à noite. É um momento de uma imersão
em que você pode estudar e pode ouvir a respeito da palavra de Deus de uma maneira bastante profunda. Serão 9 aulas de aproximadamente 20 minutos cada uma delas. Claro que não todas no mesmo dia, né? Uma parte na terça-feira, uma parte na quarta. O evento ele não acontece aqui presencialmente, mas nós participamos ao vivo dele. Ele acontece em Curitiba e é transmitido ao vivo, e você pode vir e participar e ouvir e se envolver nesse evento, neste momento. É gratuito, não tem nenhum custo, né? E você fica aí convidado, então, para estar aqui conosco. Terça-feira, 19h30, quarta-feira, no mesmo horário, aqui neste mesmo lugar em que nós estamos reunidos. Nós não faremos uma transmissão do nosso canal do YouTube, mas nós receberemos a transmissão deles para podermos passar aqui. É um evento fechado, né? Não é aberto, você não consegue acessar lá da sua casa, você precisa estar aqui presente para poder participar deste momento. Mas eu tenho certeza que é um momento de muita edificação, de muito fortalecimento, de muita direção da palavra de Deus para a sua vida. Vale a pena você participar. Amém? Jesus amado, acho que vocês não almoçaram hoje. Amém? Aleluia, tem alguém aí, graças a Deus. Quero compartilhar um pensamento com você. Quero começar aqui lendo o livro de Êxodo, a história do povo de Israel saindo do Egito. Êxodo 14, vou ler do verso de número 8, já está aí no telão. Se você tem uma Bíblia, pode acompanhar por ela, seja no papel ou aí no seu celular. O texto diz assim: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram, marchando corajosamente. Fale comigo assim: marchando corajosamente. Marchando corajosamente. Tenha coragem para falar. Os egípcios os perseguiram, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios. Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão por vocês. Fiquem calmos. Ou tem uma outra versão que diz: façam silêncio, fiquem quietos. Ou, não vou usar uma expressão mais chula, né? Fique aí de boca fechada, né? Fecha a sua boca, não reclame. Meu irmão, esse texto ele mostra um momento da história dos judeus, da história do povo judeu, dos hebreus no caso, depois de 430 anos de escravidão. Se você já leu Gênesis, no livro do Gênesis, no Velho Testamento, você sabe que num período em que Jacó tinha os seus filhos, né, José, Efraim, Judá, os 12 filhos, eles maquinaram contra José, prenderam José, venderam José, os irmãos venderam José, e José parou lá no Egito. E lá no Egito ele conseguiu a posição, né? Ele foi alçado, foi colocado, não que ele tenha conseguido por ele, mas Deus o colocou numa posição de governo. E ele preparou ali um ambiente, preparou o alimento, vieram dias de seca, de fome, de deserto. E aí a família dele acabou indo até o Egito para poder conseguir comida. Ele os acolheu lá, se mostrou para ele, eles achavam que ele estava morto. E então eles se acomodaram numa região no sul do Egito, no sul desse país. E eles ficaram ali, vivendo ali, bem, tranquilamente. Porém o faraó, o rei que estava governando, morreu. Veio outro, e aí em algum momento eles foram feitos, né? Passaram por um processo
de discriminação, de perseguição, e foram feitos escravos. Ficaram como escravos 430 anos vivendo ali. E aí, em um determinado momento, Deus chama Moisés. Você sabe a história de Moisés, foi colocado ali no cestinho, foi retirado das águas do rio Nilo pela filha do faraó, cresceu como um filho de faraó, como um neto do faraó, criado no palácio, mas ele era hebreu. E aí, no momento, ele se desentende com os egípcios, também é perseguido, foge, vai para o deserto, e lá ele tem um encontro com Deus no monte, e ele encontra Deus ali na sarça ardente, e Deus fala com ele. Ele volta e retira o povo de Israel dali. Esse momento em que eu estou lendo aqui é exatamente o momento em que o povo de Israel havia sido liberado. E eles saíram, eles caminharam, era uma multidão muito grande, e eles caminharam provavelmente por alguns dias do Egito, da região onde eles estavam vivendo, até a ponta ali, até a entrada do Mar Vermelho. Eles estavam acampados naquele lugar, eles precisavam tomar uma decisão, se eles iriam por um caminho mais montanhoso, que era um pouco mais difícil, ou se eles fariam um caminho mais plano, que era um pouco mais longo, e tinha algumas decisões que eles precisavam tomar de qual caminho seguir. Porém, eles estavam na frente do mar, de uma certa forma, com as suas costas voltadas para o deserto e a sua frente sem alternativa para onde ir. E nesse momento, o faraó se arrepende de ter liberado eles e começa uma perseguição com os israelitas. Eu sei que eu estou aqui recontando uma história e você provavelmente já sabe ela, mas só para relembrar você. E nesse instante, então, eles olham para trás e eles enxergam Faraó e os seus exércitos perseguindo eles, buscando matá-los, buscando trazê-los de volta como escravos. E aí é curioso, porque o texto fala que quando eles saíram do Egito, eles saíram corajosamente. Por isso que eu pedi para você repetir essa palavra. Existia alegria no coração deles. Eles sabiam que eles estavam sendo livres, libertos. E nesse momento de libertação, curiosamente, os egípcios entregaram para eles, né? Curiosamente eu falo de uma maneira aqui sarcástica, né? Porque Deus moveu o coração daqueles egípcios, eles entregaram bens, riquezas, materiais preciosos, animais. Os israelitas, eles saem do Egito carregando uma grande riqueza, um volume expressivo de recursos, seja através de animais, que o animal naquela época tinha um valor absurdo, né? Hoje ainda tem, né? Mas era muito importante, seja através de algum item, de algum bem, de alguma coisa material, ouro, prata, algumas pedras preciosas talvez, e eles carregavam aquilo dali. O povo de Israel foi abençoado com esse tipo de produto, de material, eles receberam isso. E eu não sei, né? Talvez ali o faraó, 2 dias depois, ao acordar, ver que não tinha ninguém para preparar o café, ver que as coisas estavam ficando sujas e não tinha mais escravos para limpar, ver que os construtores estavam reclamando porque não tinha mais quem amassasse o barro para fazer os tijolos para construir as coisas, e eles tinham perdido a sua mão de obra. O faraó dá uma chacoalhada na cabeça e fala: vamos perseguir essas pessoas, vamos trazê-las de novo, vamos fazê-las escravas. E então ele reúne o seu exército, como o texto que eu li aqui a partir do verso 8, e ele vai ao encalço, vai buscar essas pessoas lá no deserto onde eles estavam. E aí vem o primeiro ponto aqui da minha mensagem. Os israelitas olharam para trás e sentiram medo. E aí fica estranho, porque você está animado, existiram as pragas, vieram Moisés ministrou ali a vida deles, e eles saíram daquele lugar animados, corajosos, fortalecidos, abençoados, cheios de vigor, cheios de ânimo. E aí passou uns dias, de repente eles olharam o exército do faraó, eles se esqueceram das pragas, eles se esqueceram do livramento que Deus deu a eles através do umbral da porta coberto com o sangue do cordeiro. Eles se esqueceram de tudo. E o medo entrou no coração deles. E o que eu quero que você preste atenção aqui é que nós passamos por algo muito semelhante. O que aconteceu com o povo de Israel, os israelitas, ou os hebreus, não sei aqui, talvez, vou chutar aqui, 4.000 anos atrás, talvez. Essa história tem tudo isso de tempo.
o que aconteceu com eles representa exatamente o que aconteceu comigo e com você. Quando você aceita Cristo Jesus, você recebe Jesus na sua vida, o Espírito Santo entra na sua vida, existe uma transformação e uma mudança em você. Você sai do império das trevas, como Paulo escreve aos Colossenses, e ele coloca você, ele introduz você no reino do Filho do seu amor. Ele liberta você de toda a opressão maligna. Olha o que fala 2 Coríntios capítulo 5, o verso de número 17. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto e estava dizendo, olha, se você está em Cristo, o que é estar em Cristo? É receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É recebê-lo como seu único Senhor. Se você está em Cristo, a sua vida se fez nova. Não existe mais aquele, vou usar o meu nome aqui, evidentemente, mas você pensa aí no seu nome. Não existe mais o Ivo velho. Não da idade, Da idade talvez sim, Você não consegue retroagir os anos. Mas a pessoa, o sentimento, as emoções, os problemas, as lutas, as dificuldades, você inicia um novo momento da sua vida. Isso nós precisamos ter consciência, porque isso tem um sentido e um significado. O povo hebreu, depois de tantos anos de escravidão, eles estavam livres. Nós, depois de entendermos que reconhecemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos livres. Mas, como este exemplo dos hebreus, ele serve para as nossas vidas, porque quando eles olharam o exército de Faraó, eles tiveram medo. E muitas vezes, quando nós saímos do império das trevas e estamos no reino da luz, nós vamos viver uma nova vida, mas às vezes nós fazemos igualzinho eles, os hebreus. Olhamos para trás. E aí, às vezes, a gente olha para o passado, e aquela experiência de trabalho, daquele negócio que você tentou e que não deu certo, você fala, ixi, eu já tentei uma vez, já fali, estou tentando de novo, está difícil, o negócio não vai, não tem clientes, a coisa não caminha. Talvez você olhe para trás e você está vendo uma situação se montando, se formando, fala, teve um trabalho que eu tive na minha vida, que lá aconteceu igualzinho está acontecendo hoje, e aí, puxa, a vida das coisas estão difíceis. Talvez você olhe para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, ou para alguém da sua família, e fala, bebia, estava envolvido com álcool, com drogas, e também está acontecendo isso comigo. Muitas vezes, meu irmão, quando nós prendemos os nossos olhos no nosso passado, é quando nós mais sofremos e quando nós mais temos dificuldade. Os hebreus, eles estavam livres, eles estavam libertos, abençoadíssimos, cheios de bens materiais, com uma promessa de uma terra boa, de uma terra nova, que Deus havia entregue a Moisés e Moisés havia comunicado a eles. Eles estavam a caminho para receber isso. Mas quando eles olharam para trás e viram o exército do Faraó, eles tiveram medo. E esse medo fez as pernas deles estremecerem. E eles chegaram a discutir, a brigar com Moisés, dizendo, Moisés, por que você nos tirou de lá? Faltavam sepulturas lá, não tinha cemitério suficiente para a gente ser enterrado. Vamos morrer aqui no deserto. Eu brinquei de manhã, eu falei, nesse momento, Jesus olhou para aquela situação lá dos céus e falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que falam. Depois ele repetiu isso lá na cruz. Estou brincando aqui, Só um pensamento meu, puramente na minha cabeça. Porque eles não tinham conseguido enxergar o poder, a potência, a força da libertação pela qual eles passaram. E aí, meu irmão, muitas e muitas vezes, 32 anos andando no Evangelho, eu vejo pessoas sofrendo da mesma maneira que os israelitas sofreram. Aceitam a Jesus, têm a sua vida transformada, recebem a Cristo Jesus em suas vidas, olham para uma nova vida, para uma nova perspectiva, mas ficam presas no passado.
ficam presas nas coisas que aconteceram, nas frustrações dos relacionamentos, num pai que batia, num pai que maltratava, ou num pai que não deu atenção ou que foi ausente. E quando nós nos prendemos nessas coisas, é que nós criamos dificuldades para nós mesmos, porque Cristo tem algo novo para nós. Como o texto diz, né, o texto que eu acabei de ler de Coríntios, de 2 Coríntios 5, 17. Pode pôr, Ju, por gentileza, de novo? Isso, o 18, vamos ler o 18. A sequência do texto. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pode passar mais um. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Meu irmão, quando o texto diz que Deus nos fez novos em Cristo Jesus, nos fez uma nova criatura, Ele nos deu uma possibilidade de nos reconciliarmos com Deus. Você não precisa, escute bem isso, você não precisa de ninguém, de nenhuma pessoa, para dizer a você assim: eu vou orar por você e Deus vai agir na sua vida. Porque você é filho, você é herdeiro, você tem direito de abrir os seus lábios e de orar ao Pai, e Ele vai ouvir você. Meu irmão, tenha isso na sua mente, saiba disso, tenha consciência disso. Nós muitas vezes não conseguimos enxergar a liberdade da qual nós podemos usufruir em Cristo Jesus e ficamos como os israelitas olhando para trás. Pare de olhar para trás. Hoje de manhã eu usei esse exemplo, já usei ele aqui outras tantas vezes. Se você tem um carro e sabe dirigir, saindo aqui do culto hoje, pegue o seu carro. Quando você for subir a Carlos Borges aqui, dirija o carro olhando somente no retrovisor. Não olhe no para-brisa, olhe só no retrovisor. Ou se você tem uma moto e vai fazer isso, fica olhando só no retrovisor. Não faça isso, pelo amor de Deus, né? Não vá aprontar isso. Eu estou sugerindo aqui, mas não faça. Por que eu estou dizendo isso para você? Você sabe o que vai acontecer. Se você pegar o seu carro e quiser conduzi-lo adiante, à frente, e olhar no retrovisor, você vai causar ou vai se envolver em um acidente de trânsito. Por quê? Porque quando conduzimos as nossas vidas olhando para o passado, nós não sabemos para onde estamos indo. Se os israelitas ficassem concentrados apenas no exército que estava nas costas deles, eles iriam perder a perspectiva do lugar para onde eles estavam indo. Eles iriam perder a perspectiva da promessa de Deus sobre a vida deles. Então não conduza a sua vida, meu irmão, olhando para o seu passado. O meu primeiro ponto aqui dessa mensagem, ele é mudança de natureza. Então eles eram escravos, deixaram de ser escravos, estavam livres no deserto, mas o comportamento deles ainda era um comportamento de escravo. Eles precisavam mudar a sua mentalidade. Por isso Jesus fala a Nicodemos, em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, os versos de 1 a 3, ou de 1 a 5, ali podemos ler até o 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, Rabi é mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe. Eu acho estranha essa resposta, sabe? Porque Nicodemos estava começando a falar, falou: nós sabemos que o Senhor veio da parte de Deus, que o Senhor é mestre, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não vier de Deus. E aí Jesus, no meio do caminho, atravessa a conversa, como se ele parasse, ele fala: eu sei o que você quer dizer. O que eu vou te falar é, Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E aí então Jesus responde: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos ver o 6, por gentileza.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Meu irmão, Nicodemos estava tendo uma conversa com Jesus, e Jesus ele sabia que a dúvida daquele homem era a respeito de como fazer para se salvar, como fazer para alcançar salvação. O judeu ele tem um caminho, ainda tem um caminho porque eles infelizmente não creem em Cristo Jesus, mas isso tem uma organização profética para acontecer, né? Mas vamos pensar no conceito de Nicodemos ali. Nicodemos sabia que se ele cumprisse a lei judaica, 613 mandamentos, com um rigor impecável, ele poderia alcançar salvação. Mas Nicodemos, sendo já uma pessoa de idade, estudioso, ele sabia, tinha consciência de que nenhum ser humano conseguiria cumprir aqueles mandamentos todos. Eles tinham não teriam uma possibilidade de alcançar salvação, porque eles tinham que cumprir 100% dos mandamentos. E ele chega com esse coração para conversar com Jesus. E Jesus, sabendo a dúvida que estava no coração dele, diz: você precisa nascer de novo. O nascer de novo é exatamente o que aconteceu com os israelitas. Eles saíram do Egito, saíram daquela vida velha de escravidão, de morte, e vieram para uma vida de liberdade. Mas a cabeça, a mente, a mentalidade, a forma de pensar, ainda estava presa na vida de escravo. E é isso que muitos cristãos sofrem. Porque nós recebemos uma nova vida. E aí nós queremos viver essa nova vida com o molde, com o modelo, com o formato do passado. E aceitar a Cristo Jesus é receber algo novo sobre você, e você precisa deixar esse passado para trás. Então o meu primeiro ponto é que você recebe uma nova natureza. O meu segundo ponto é exatamente esse: abandone a antiga natureza. Volte comigo lá em Êxodo capítulo 14. Os versos 10 e 11, eles falam exatamente o que os israelitas fizeram. Eles olharam para trás, tiveram medo. Mas Moisés responde para eles no verso 12, no verso 13, Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo hoje. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Meu irmão, nós precisamos abandonar a nossa velha natureza. Abandonar a velha natureza é parar de querer viver a vida do mesmo jeito. Romanos capítulo 12, Paulo fala com a igreja de Roma, dando uma orientação bem clara ali para eles. Nos versos 1 e 2 do capítulo 12, Paulo diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Quando eu vejo essa expressão, eu dou risada, falo, como se Paulo estivesse dizendo: por favor, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus. Ele está sendo muito enfático com eles. Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meu irmão, oferecer o seu corpo como sacrifício vivo não é você ir para a academia lá se arrebentar de carregar peso, né? Não é exatamente isso. Você tem que ir para a academia, faça exercício, faça uma atividade física, cuide da sua saúde, né? Controle aí o seu peso, essas coisas todas que a área médica nos orienta de fazer. Mas oferecer o corpo é você pegar a estrutura na qual você viveu a sua vida até encontrar Cristo e dizer: Senhor, eu vivia no império das trevas e servia ali. Agora eu estou no reino do Filho do seu Filho amado, no reino da luz. Aqui eu entrego a minha vida ao Senhor também. Eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que me pertence, o Senhor me deu, o Senhor é a fonte. Nada do que eu tenho é meu. Eu sou apenas um mordomo, eu apenas cuido disso. E o Senhor é quem governa todas as coisas na minha vida. E eu te entrego a minha vida, te entrego o meu corpo como um sacrifício vivo. E aí Paulo termina o verso 1 aqui dizendo: este é o culto racional de vocês. E aí vem então o verso 2, e ele diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, renovar a sua mente, mudar a forma de pensar, é o único caminho que você pode trilhar, para usufruir do que Deus tem para a sua vida.
Como você faz? Ivo, como que eu faço então para renovar a maneira como eu penso? Eu tenho 20 anos, 15 anos, 25 anos, 30 anos, 40, não sei, 50, né? Eu tenho 50 anos, você não sei, talvez um pouco mais. Como você faz para renovar a sua forma de pensar? Só existe uma maneira: se exponha à palavra de Deus. Tenha um tempo de orar, de dedicar-se em oração ao longo do seu dia. E ouça, leia em voz alta para você mesmo, leia a palavra de Deus. Não existe outro meio pelo qual você pode e consegue renovar a sua mente. Não existe outra maneira de renovar a forma de pensar. Nós somos expostos o tempo todo a muitos pensamentos, a muitas formas de pensar. A única maneira de você mudar a sua forma de pensar e alinhar o seu pensamento com Cristo Jesus, ou cumprir aquilo que Paulo está determinando, conforme, né, não viver conforme o padrão do mundo, mas deixar que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que nós possamos experimentar a vontade dele, é através da palavra. E o texto ele é interessante, o texto de Romanos, porque ele fala aqui que para que nós possamos experimentar, nós precisamos passar por uma renovação. Meu irmão, não sei o quanto você entende, compreende isso. Por isso que eu te convido para vir na FATEM, né? Porque ali você vai aprender isso. Terças e quartas às 19h30, né? Fazendo um merchan aqui, fazendo uma propaganda aqui. Terças e quartas às 19h30. Venha participar, não só no evento, na terça, né? Nas semanas seguintes também. Quando nós entendemos que a palavra pode nos transformar, nós nos expomos a ela, para que você possa experimentar. E aí eu olho para as igrejas de um modo geral, como eu falei, 32 anos andando no meio das igrejas, vivendo o Evangelho. Muitos cristãos querem ter uma experiência com Deus. Porque Deus falou comigo. Porque Deus fez isso. Porque eu quero me dedicar aqui, vou subir no monte de madrugada, jejuar, vou para que Deus fale comigo. Meu irmão, muitos cristãos vão atrás de profetas, de pessoas que estão aí em lugares, falando, eis que te digo, eis que não sei o quê. Meu irmão, muita gente busca isso. Meu irmão, não tem problema, são cristãos, se a pessoa crê em Jesus, está salva, vamos viver a eternidade juntos. Mas Deus fala com você através da palavra. Não fala exclusivamente, pode falar através de alguém? Pode. Eu creio nos dons do Espírito. Eu creio que Deus pode usar alguém para ministrar a vida de outra pessoa. Eu creio nisso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Ouça, declare, leia, decore, escreva na geladeira lá da sua cozinha, no para-brisa do seu carro, não sei aonde, na TV da sua casa, colhe um versículo bíblico lá. E leia a palavra de Deus. Somente isso pode transformar você. Não adianta você correr atrás de pessoas para orarem por você. Não adianta você dedicar tempo orando no monte, orando de madrugada, não sei aonde, se reunindo com pessoas para fazer isso. Deus vai falar com você através da palavra dele. Quero desafiar você, nem fiz isso hoje de manhã, não me ocorreu. Quero desafiar você a esta semana, dedicar um tempo, 10 minutos, 15 minutos, eu tenho certeza que você tem tempo no seu dia, de fechar-se num quarto, sozinho, sem cachorro, sem gato, sem papagaio, sem esposa, sem filhos. 15 minutos. Leia um texto bíblico e ore e peça para que o Espírito Santo fale com você. Eu tenho certeza que ele vai dirigir você. Eu tenho certeza que ele vai manifestar o poder dele sobre a sua vida. A palavra é a fonte que muda as nossas vidas. Sem ela, não tem como você transformar o seu modo de pensar. Semana passada eu compartilhei um pensamento aqui sobre como sermos cheios do Espírito. E a palavra está dentro dessa lista de itens. Os outros itens você pode ver aí na mensagem que está no YouTube. Você pode acessar lá nas nossas redes sociais e ver a mensagem completa. Ouça a palavra. Apenas isso pode mudar e transformar você. Apenas isso pode mudar a sua forma de ver. Apenas isso pode fazer com que você não preste atenção nos carros e cavalos do faraó que estarão nas suas costas em algum momento.
Meu irmão, quando você se sente perseguido, quando você olha lá para o seu negócio, para a sua casa, fala, olha, espíritos malignos estão aqui. Pessoas falam, senti um arrepio ruim aqui nesse lugar, tem alguma coisa estranha aqui. Meu irmão, isso não existe problema nisso. Os israelitas ficaram com medo lá. Mas eles sabiam, não tinham consciência clara, mas Moisés sabia que o livramento viria. Se você passa por uma situação dessas, você tem autoridade. Você vai olhar para a situação e falar, Pai, em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno aqui. Eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus e eu tenho a vitória nele. Nós não podemos ficar como aqueles homens ficaram. E aí vem o meu último ponto. Então, meu primeiro ponto foi que nós precisamos mudar a nossa natureza, como os israelitas mudaram, da escravidão para a liberdade. Meu segundo ponto é abandonar a antiga natureza. Eles estavam livres, mas eles viveram presos, estavam pensando como escravos. E o meu terceiro ponto é, você é responsável por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Olha só o texto de Êxodo 14 ainda. Eu quero ler ali agora os versos 15 em diante. E, honestamente, eu falei de manhã isso, quando eu li esse texto as primeiras vezes na minha vida, eu fiquei meio chocado e falei, Deus, por que o Senhor está tratando o povo assim tão duramente, né? O texto diz assim a partir do verso 15. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quando eu li, as primeiras vezes que eu li esse texto, eu falei, Deus, mas não estou te entendendo aqui. Você disse lá para Moisés, no monte, diante da sarça, Deus fala para Moisés assim, eu ouvi o clamor do meu povo e eu vou libertá-lo. Volte lá, vá lá no Egito e retire o povo de lá. Deus dá esse comando a Moisés. E aí então Moisés, meio relutante ali no começo, acaba cumprindo o papel dele, chama o povo, tira o povo de lá, e o povo vem para o deserto, e ali no deserto, eles clamam a Deus, porque afinal de contas, eles estavam sendo perseguidos. Satanás estava ali, né, o faraó representando Satanás, estava no encalço, na orelha, no cangote deles ali, baforando no cangote deles para destruí-los. E aí o povo se desespera. E Moisés vai interceder pelo povo, vai falar com Deus. Aí Deus pergunta, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Meu irmão, existe uma diferença muito grande, abissal, enorme, entre o momento em que Moisés fala com Deus na sarça, e Deus fala, eu ouvi o clamor do meu povo, e o momento em que eles estão parados na frente do Mar Vermelho, com os egípcios nas costas deles para os matar. E a diferença desses dois momentos, ela se dá principalmente no instante em que Moisés orienta o povo a sacrificar um cordeiro, a pegar o sangue daquele cordeiro e passar no umbral das portas das suas casas, simbolizando ali, então, profeticamente, que o cordeiro, o sangue do cordeiro os protegeu, os guardou. Ali eles experimentaram salvação. Esse momento ele foi tão marcante, tão forte, tão intenso para os judeus, que ali eles têm a instituição da Páscoa, que é celebrada até hoje. E que nós, enquanto cristãos, também usufruímos disso. Mas o que muda a vida daqueles homens é a presença do sangue do Cordeiro sobre as suas vidas, sobre as suas casas. A diferença entre clamar como escravo e ter a sua oração atendida por Deus e estar diante de Faraó, na frente do Mar Vermelho, para ser morto, é que o sangue foi aplicado sobre a vida deles. Eu não sei se você está compreendendo o que eu quero dizer para você, mas você era escravo, você era
perseguido de Satanás, você estava sofrendo uma vida de sofrimento. E aí então, em um determinado momento, você aceitou a Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro foi aplicado sobre a sua vida, e a partir deste momento, não há motivo para você temer. Não há motivo para você olhar para as circunstâncias e se apavorar. Porque o sangue do Cordeiro é a diferença. Quando Deus olha para eles e fala, por que você está clamando a mim? É como se Deus estivesse dizendo, você não percebeu ainda, o sangue foi colocado sobre vocês, vocês são o meu povo escolhido, eu os perdoei, eu os tirei dessa situação de escravidão, e eu lhes dei liberdade. Essa é a diferença. Meu irmão, o dia que você tiver uma consciência assim clara, no seu espírito, não é na sua alma, é no seu espírito, que a consciência for clara de que você é lavado pelo sangue de Cristo Jesus, isso muda a sua forma de olhar para as circunstâncias. Você vai olhar para o seu trabalho, para o seu negócio, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus bens. Você vai olhar para a sua própria vida e você vai dizer, Pai, obrigado, porque o sangue do Cordeiro me libertou, me deu liberdade, me deu vitória. Você não vai mais sentar na beira do meio-fio, chorando, choramingando, ó vida, ó céus, ó azar. Deixa eu ver a idade de vocês aí. Quem viu o Lip Hard aqui, né? Ó, tem umas mãos levantadas aí, ó. Vendo a idade das pessoas. Lembra da hiena, né? Era um leão e uma hiena, se não me engano, né? Eu assistia, quando era criança, assistia bastante mesmo. E um deles só reclamava. Tudo era ruim. Era como se fosse uma nuvem negra andando na cabeça dele. Ó vida, ó céus, ó azar. Essa era a frase que ele mais propagava. Tem muitos cristãos que têm o sangue de Cristo sobre a sua vida, sentado no meio-fio, resmungando da sua vida. Ah, Deus, por que o Senhor não me ajuda? Por que está tão difícil? Por que está faltando recurso? Por que a saúde está tão ruim? Meu irmão, assuma quem você é. Uma posição de autoridade. Saiba que o sangue do Cordeiro está sobre você. O que aqueles homens e mulheres, né, os autores divergem, de 600 mil homens, 2 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças, até 6 milhões de pessoas. Os estudiosos falam, né, de 2 a 6 milhões. É uma diferença, uma margem muito grande. Vou ficar aqui com o mais conservador, 2 milhões de pessoas. 5 vezes a população de Maringá. 2 milhões de pessoas. Brigando, chorando, resmungando para Moisés, falando, por que você nos tirou de lá, para nós morrermos aqui? É como se você estivesse dizendo para Jesus assim, por que o Senhor me salvou? Era melhor eu ter morrido lá no império das trevas. Você entende a força do que eles falaram? Por isso que eu brinco, né? Jesus olhou para eles e falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que falam. Meu irmão, se você tem consciência de quem você é, você se levanta em autoridade, você dá ordem para o mar e o mar abre. E aí tem um fato curioso, né? Quando eles passaram pelo meio do mar, Jesus ele explicou ali para Nicodemos que era necessário nascer da água e do Espírito. Quando eles foram libertos, quem os protegeu foi o próprio Espírito, o próprio Jesus. Porque o umbral da porta estava marcado pelo sangue do Cordeiro. Eles foram protegidos pelo próprio Jesus. O Espírito Santo conduzindo, guiando aquela situação. E aí então eles passam pelo meio do Mar Vermelho. Simbolicamente eles estavam sendo batizados ali. E Jesus fala para Nicodemos, é necessário você nascer da água e do Espírito. Os israelitas nasceram da água e do Espírito. De uma forma, né, Hebreus fala isso, né? O autor aos Hebreus ele fala que o Velho Testamento ele é uma sombra para nós. Ele é os fatos que nós experimentamos, mas de uma forma figurada. E aí então, aqueles homens puderam experimentar o poder de Deus sobre a vida deles, com o mar se abrindo, e eles podendo marchar de uma forma que eles foram libertos. Eles seguiram o fluxo daquilo que Deus havia determinado para a vida deles. Este era o momento em que eles estavam vivendo. E o que eu estou compartilhando com você aqui hoje significa que você deve entender que você é um filho amado de Deus e que você é herdeiro dele e que você tem direito de viver uma vida de vitória. Ivo, quer dizer então que eu não vou enfrentar dificuldades? Não é isso, meu irmão.
Quer dizer que você é guiado, dirigido, orientado pelo Espírito Santo de Deus com autoridade, ao ponto de que você pode determinar as coisas no ambiente espiritual. Você não vai deixar que Satanás toque, destrua a sua vida, os seus familiares, as suas coisas. Você pode se posicionar, você pode usufruir da herança que Deus deu a você. Aqueles homens e mulheres tinham muitas coisas de bens nas suas mãos, mas eles estavam dispostos a abrir mão de tudo e voltar para o Egito. Não faça isso. Não abra mão daquilo que Deus colocou em sua vida através do sangue do Cordeiro. Não faça isso. E eu quero finalizar aqui com um texto de Gálatas, capítulo 4, verso de número 4, que para mim ele simboliza completamente o que aquelas pessoas experimentaram, o que elas viveram. Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Repita comigo, fale assim: eu não sou. Como se você tivesse almoçado agora. Diga assim: eu não sou mais escravo. Eu sou filho. E eu sou herdeiro por Deus em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Tenha consciência disso. Você é um herdeiro, você foi liberto, foi livre. Você foi resgatado do império das trevas. Essa consciência precisa estar clara em você amanhã de manhã. A hora que você estiver lá abrindo as portas do seu negócio, ou abrindo a porta lá do seu trabalho, sentando lá na mesa, no lugar onde você exerce a sua função, a sua atividade. Talvez lá na sua casa, quando você levantar amanhã, for lavar uma louça, preparar um café, preparar algo ali para comer, quando você for se deslocar para as suas atividades, meu irmão, tenha consciência de que você é livre, você está liberto, você tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, você tem o poder e a autoridade que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário e depositou sobre as nossas vidas, como Lucas capítulo 10, verso 19 diz. O próprio Jesus diz isso. Você tem a liberdade de ser um filho. E como último comentário aqui, eu quero reforçar algo que eu falei hoje de manhã. Paulo ele fala assim: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Talvez entre todos vocês aqui, eu seja uma das pessoas que tem a maior consciência da importância do que é uma adoção. Meu irmão, quando você adota um filho, adota uma criança, não importa a idade, pode ser bebezinho ou pode ser já um pouco maior. O processo da adoção ele é bastante burocrático e complexo no nosso país. E não é ruim ser isso, tem que ser assim mesmo. E quando a criança ela é colocada para a adoção, ela não pode ser colocada sem documento. Então é gerado uma certidão de nascimento. E a criança ela tem ali o seu registro. Na grande maioria das vezes, infelizmente, tem apenas o registro do nome da mãe. Às vezes nem o nome dos avós, às vezes só o nome da mãe, só da avó. Depende da situação daquela pessoa. E quando um casal, uma família, no processo de adoção, tem então a determinação legal do juiz para que aquela criança venha para a sua família como filho, como um filho adotivo, o juiz ele determina a anulação da certidão de nascimento original. E é emitida uma nova certidão, preservando os horários e as datas, as questões históricas, o horário, local, data de nascimento. Isso se preserva na certidão que está sendo reemitida, mas alterando a filiação, removendo o nome da mãe ou dos pais originários e colocando ali então o nome dos pais que são os pais adotivos. A partir desse momento, meu irmão, a certidão de nascimento dessa pessoa, ela não pode mais ser alterada.
não existe mais possibilidade de alterar. Se um casal que um dia adotou uma criança tem essa documentação, se eles se separam, ele pode, o pai, né, o marido, pode até falar assim, eu tenho uma ex-esposa, mas ele nunca vai poder dizer que ele tem um ex-filho. Se na nossa lei, se a lei do nosso país, que é um país meio torto com essas questões de lei, né? Se a nossa lei tem esse peso, dá essa importância, você imagine quando eu leio a palavra de Deus e digo que você foi resgatado a fim de que você pudesse receber a adoção de filho. Meu irmão, você é um filho amado do nosso Pai, do nosso Deus. Você é um filho amado. Você foi retirado de um ambiente de escravidão. Você foi colocado num ambiente de liberdade. Não deixe que a sua alma, que a sua mente te engane e queira voltar para viver a vida de escravo. Você não é mais escravo. Você está livre do pecado. Você está livre da mentira. Você está livre dos desejos imorais. Você está livre de qualquer tipo de desejo que não seja bom. Você está livre de tudo isso. Usufrua da herança que Deus deu a você, porque você é um filho amado, que foi adotado pelo nosso Pai Celestial. A sua origem foi mudada. Assim como um filho adotivo tem a sua certidão de nascimento anulada, a original, e é emitida uma nova certidão, dando a ele uma nova identificação. O nome muda, o nome dos pais mudam, o nome dos avós mudam, e ele passa a ser uma nova pessoa. Por isso que eu gosto tanto dessa analogia, não somente por ter experimentado isso, mas porque ela é muito semelhante ao que aconteceu comigo e com você, do ponto de vista espiritual. Vamos ficar em pé. Eu espero que você saia daqui hoje com uma convicção enorme, tremenda, de que você é um filho amado, de que você não deve, não vai voltar a viver uma vida de escravo. Você vai usufruir daquilo que Cristo Jesus fez por você, porque você é um herdeiro, filho de Deus, herdeiro através de Cristo Jesus, e você tem uma vida nova para ser vivida. Pare de olhar para o passado, experimente, usufrua daquilo que Deus tem para você, e que você possa experimentar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, e que você possa usufruir disso a cada dia nesta semana. Faça o desafio que eu propus para você. Dedique algum tempo orando, lendo a palavra de Deus. Todos os dias, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo irá falar com você, porque você é um filho amado, você é um herdeiro de Deus. Vamos louvar e exaltar o Senhor Jesus, Ele é digno da nossa adoração.